Mesmo comendo aves e ovos possivelmente contaminados? E em quais situações esse risco é mais elevado? Bem, boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer o espaço para falar um pouco sobre a influenza aviária. Realmente, a influenza aviária é uma doença que ela causa riscos para as pessoas que tiverem contato com aves doentes. Então, no caso, pessoas que trabalham em aviários, que trabalham manipulando essas aves, ou até mesmo em criações que tem alguma ave doente dentro daquela criação e que existe uma manipulação com essas aves, existe o risco da transmissão. O consumo de frango ou consumo de ovos, não existe essa possibilidade porque a forma de transmissão da doença necessita que exista aerossóis, né, que no caso são partículas veiculadas através de contato entre as aves ou entre pessoas e aves para com que ocorra essa contaminação. Como é feita a distinção entre um caso isolado, Davi, e um surto em potencial de gripe aviária? A gente viu aí que nesse caso agora no Rio Grande do Sul, me parece 17 mil aves foram sacrificadas, né? O que determina o nível de resposta das autoridades? Quando nós temos a detecção de um caso de influenza aviária, no geral, quando a doença se instala dentro de uma criação, né, dentro de um aviário, no geral, ela acomete praticamente todas as aves daquele galpão. Então, não necessariamente todas as aves vão morrer de forma aguda em decorrência daquela contaminação com a doença, certo? Algumas aves morrem logo em seguida, outras aves vão morrendo ao longo do tempo, certo? Mas é uma doença que rapidamente todas as aves que estão ali contactando com aquelas aves que estavam doentes vão também ser acometidas, vão também contrair a doença. Então, assim, é uma doença que vai atingir praticamente toda a população daquele aviário que está dentro daquele galpão ou dentro daquela granja de uma forma rápida. Então, por isso que a medida sanitária a ser aplicada quando se detecta um caso positivo de influenza aviária dentro de uma criação, é a eliminação daquelas aves que continuaram, no caso, vivas, porque logo em seguida elas irão morrer também. Então, essas aves são eliminadas também. Se não tem um risco ou tem muito pouco risco para os humanos, por que alguns países, como a China, suspendem a importação nacional, mesmo quando o foco está restrito a uma região? Isso é justificável do ponto de vista sanitário? Alguns países, eles possuem protocolos mais rígidos, né, em relação à ocorrência de doenças. Então, isso é determinado pelo próprio país. Uma barreira sanitária que aquele país pode impor em decorrência de uma situação sanitária do país que ele está adquirindo. Então, ele, de certa forma, ele pode impor as regras dele para poder fazer a aquisição desses animais. Por mais que a gente saiba que a doença está restrita, no caso agora, a um local específico, que é lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O restante do Brasil, até o momento, não teve a detecção de caso. Mas por uma questão de segurança sanitária de alguns países, não são todos, né? Alguns países restringem esse comércio de uma forma geral para o país inteiro. Mas as atividades comerciais continuam em muitos outros países. Alguns desses é que já fizeram alguma barreira, no caso que a gente chama de barreira sanitária, né? Em virtude dessa situação de detecção de um caso positivo.